Então aqui nós temos a aplicação de uma MLP com duas saídas. Então aqui o que muda é que o desejado tem dois componentes, né? Então com esses desejados e essas entradas e uma camada escondida, a gente tem uma rede um pouquinho mais complexa. Aqui nós temos uma matriz de pesos W, uma matriz de pesos V, e aqui são os vetores dos bias. Então, os cálculos estão apresentados aqui. Nós temos aqui os pesos aleatórios. Foram usados esses pesos aqui. Dá para ver que as contas são um pouquinho mais complexas, mas a gente consegue simplificar usando aquela lógica de onde que esses bias aqui aparecem, né? Por exemplo, bias 1 ele vai aparecer nos elementos da primeira saída ali, dos W11, W21 ou W31. O segundo bias aqui a gente vai ter no W12, W22 e no W32. E o funcionamento é feito da mesma forma. Primeiro a gente apresenta os E's, faz a função de ativação neles, depois pega esses valores, aplica nos Y asteriscos, aplica as funções de ativação, depois calcula as correções dos pesos. E aqui da camada escondida, a mesma coisa, a gente faz as mesmas contas, né? Esses bias aqui, eles estão relacionados aqui ao primeiro neurônio, segundo e o terceiro neurônios. A gente consegue aplicar essa simplificação nas próximas apresentações. Então aqui a gente já consegue simplificar o algoritmo para a segunda apresentação e o funcionamento é praticamente o mesmo, só um pouquinho mais complexo, porque tem mais cálculos para se fazer. Então a gente tem aqui os 4 elementos apresentados, no final a gente calcula aqui a saída para cada padrão de entrada para fazer o cálculo do erro, e assim você tem a segunda iteração. A gente calcula aqui o alfa, que nesse caso foi multiplicado por 0,99, e faz a próxima iteração. Na sétima iteração, o erro já fica 0,523 e a rede vai convergindo dessa maneira. Então aqui nós temos mais alguns exemplos. Esse exemplo aqui de aplicação de uma rede com um neurônio apenas, nós temos aquela reta que vai fazer uma separação um pouco mais simples, né? Então a gente não consegue resultados tão bons com essa rede. Se você coloca 2 neurônios numa camada escondida, você já consegue uma separação um pouco melhor. Então você vai fazer a combinação dessas equações de retas aqui, geradas pelos 2 neurônios da camada escondida, e você vai ter uma separação que vai dar um erro um pouco menor em relação à primeira rede que a gente tinha aqui. Tinha um erro de 1,38 e essa aqui tem um erro de 0,86 na iteração 500. Então aqui nós temos algumas considerações da rede. Então se a gente tiver valores muito altos dos pesos, ela não vai conseguir fazer uma convergência boa. Então por isso que a gente geralmente coloca esses valores entre -1 e 1. Nós temos essa característica de todas as meta-heurísticas, que a superfície de erro ela é complexa, cheia de montanhas e vales, né? Então é normal que ela fique presa a um mínimo local, e ela pode conduzir esse mínimo local que pode ser satisfatório ou não. Então você vai colocando mais neurônios para a rede ter um trabalho melhor, ou ajustando os pesos, né? Fazendo os pesos diferentes para cada rodada, para você ter vários resultados diferentes. Então, esse número de neurônios, você pode até usar um algoritmo para calcular o número ideal para o teu problema. Então, você pode fazer o seguinte, você pode começar com igual a 0 na camada oculta, verifica o número de padrões classificados corretamente, ou o erro quadrático. Daí você coloca o igual a 1, coloca um neurônio, faz a mesma conta, e vai fazendo isso até um igual a k, que vai te dar um erro que vai ficar aceitável. Então você pode fazer um algoritmo desse tipo para você decidir quantos neurônios você vai colocar na camada escondida. Mesma coisa, você pode pensar em várias camadas escondidas. Você pode pensar em uma camada, faz os cálculos dos erros, faz 2 camadas e assim sucessivamente.
Então o alfa você pode começar alto, que a gente está fazendo, e vai declinando gradativamente, que é o ideal para a rede aprender. E você tem assim a estabilidade fazendo dessa forma, você não vai ter muitas oscilações da rede se você fizer esta atualização de pesos gradual. Você pode fazer atualização exponencial, alfa 0 vezes e elevado a menos kt, onde essa atualização alfa 0 é uma taxa de aprendizagem inicial, ou fazer a linear, que é o que a gente estava fazendo nos exemplos. Diferentes pesos vão conduzir a resultados diferentes, então o ideal é fazer variação desses pesos para você ter várias arquiteturas diferentes. A topologia também de neurônios, você pode fazer vários testes para o teu problema. Esses pesos aí você pode fazer a atualização sempre completa do conjunto de padrões para depois fazer o cálculo dos erros, para não ficar fazendo toda hora, cada apresentação fazer essa conta. A gente pode usar também o W, como a gente fez lá do Perceptron, para fazer o algoritmo do bolso, para você ver qual é o conjunto de pesos que vai te dar o menor erro, fazendo dessa forma, né? Para fazer os acertos ou o erro quadrático melhor, né? Outra coisa que a gente pode pensar é fazer um sorteio na sequência de apresentação de padrões para que a rede não fique viciada e não tenha a tendência a classificar os últimos padrões que ela treinou mais corretamente do que os primeiros. Outra coisa, você não pode colocar muitos neurônios ou poucos neurônios, também você tem que fazer um equilíbrio entre essa quantidade de neurônios. Outra coisa, o coeficiente de aprendizado não pode ser muito alto no começo, então o ideal é que ele seja no máximo 1, que você não coloque valores maiores do que 1. Outro motivo possível de uma rede que não converge é você ter a rede mal dimensionada ou uma arquitetura que não funciona para o problema. Então o critério de parada, como a gente viu, pode ser número de iterações, pode ser o erro mínimo ou pode ser alguma variável indireta, pode ser uma quantidade de classificação correta e assim sucessivamente. Então a gente pode também colocar um critério de parada como quando não tem mais informações da rede, por exemplo, quando ela tem várias iterações que o erro praticamente não se altera, né? Então a gente tem aqui algumas heurísticas que podem ser usadas para a convergência ficar melhor da rede. Então normalizar os dados é uma coisa boa, deixar os dados entre 0 e 1 ou entre -1 e 1 fica mais adequado para a rede aprender. Usar não linearidade, que é o que a gente estava vendo nos exemplos, tangente hiperbólica ou sigmoide. Normalizar também o sinal, ligeiramente acima ou abaixo de -1 e 1, não deixar muito próximo. Sempre ter mais padrões de treinamento do que pesos. Usar a validação cruzada para fazer o treinamento. E rodar a rede várias vezes para medir o desempenho. Então a gente pode também usar a taxa de momento para ajudar a rede neural. Então a taxa de momento ela vai aparecer aqui, que é a atualização normal que a gente já tinha visto. A gente coloca a taxa de momento multiplicada pela diferença dos pesos da iteração atual para a iteração anterior. Então essa taxa de momento ela tende a empurrar os pesos para você ter um decréscimo do erro. Então isso pode acontecer quando ela fica presa num vale. Então ela vai te dar uma força maior para que a rede saia desses vales dos erros. Então aqui você tem uma aplicação que a gente tem da MLP. Então a gente pode ter aplicação para aproximação de funções. Então nós temos uma função desconhecida e você sabe o valor da função em cada ponto x. Então você pode tentar fazer a rede aproximar essa função usando esse teorema da projeção linear. Então a gente vai fazer uma combinação entre funções φ, de tal forma que você vai ter um W1 vezes uma φ1, mais um W2 vezes φ2 e até um Wn vezes φn.
Se você fizer a combinação linear dessas funções, você vai ter uma função fx que vai ser a função que vai aproximar pelos dados de entrada que você vai apresentar para a rede. Então, o que você tem que ter de importante é que essa função deve ter a inversa, senão você não consegue fazer a atualização dos pesos. Como a gente já viu na regra delta, a gente usa a derivada da função para fazer a atualização dos pesos para que o erro seja o menor possível. Então é isso que a gente tem que fazer. Então aqui nós temos alguns exercícios de aproximação de funções e aqui alguns exemplos também de aproximação de funções. Então aqui os dados, por exemplo, tem esses dados aqui com essa arquitetura com 2 neurônios na camada escondida e você vai aproximando aqui antes do treinamento, as funções estão assim. Depois, com a combinação das funções, depois de 20 iterações, nós temos a aproximação das funções dessa maneira. Então, aqui alguns exemplos de aplicação para classificação de imagens. Se você tem aqui uma foto aérea digitalizada com os dados que devem ser classificados, aplicando o método da máxima verossimilhança, nós temos 71% dos dados classificados corretamente dessa imagem aérea, com uma função, quer dizer, com uma rede neural backpropagation, dessa perceptron com backpropagation, com 20 dados de entrada, nós temos apenas 18% classificados corretamente. Então, se você coloca uma amostra de cada classe, a rede já consegue fazer a classificação de 58% dos dados corretamente. Agora, se você coloca mais amostras de cada classe para essa rede, a classificação já vai para 95%. Então, aqui você pode ver que uma rede que está mal dimensionada, ou os dados não estão corretos para a entrada, já te dá uma diferença grande, né? Se você quer fazer a classificação usando mais amostra de cada classe, você tem quase todos os dados classificados corretamente. Então, aqui mais um trabalho com 3 técnicas de classificação de imagens. Com a máxima verossimilhança nós temos 40%, com a técnica de árvore de decisão nós temos 75% e MLP com backpropagation 85%.